1h55, estamos de volta. Você que ligou a televisão agora, nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Médicos do Acre, o médico Guilherme Polici. Guilherme, tem aqui uma boa provocação do Rondinei Dourado. Ele diz o seguinte, em outras palavras, aí ele coloca aqui entre parênteses, de forma subjetiva, o doutor afirma que os médicos passam necessidades. Não seria demagogia fazer uso dessas palavras? Ele pergunta. O segundo questionamento dele. Se ele usa esse mesmo empenho dele na fiscalização do cumprimento dos horários dos médicos. Ele está te fazendo uma provocação aqui a respeito da questão sobre se não seria demagogia você usar essa palavra, esse termo necessidades, né, de que a coisa está feia para os médicos também, e em relação aos teus colegas médicos, essa energia toda que você faz em relação à defesa da categoria, se você fiscaliza os seus colegas também. Perfeito. Fácil de responder, tranquilo. Não é demagogia nenhuma, né? A gente tem conta para pagar como qualquer ser humano. E se você conta com o teu salário no final do mês e tem contas para pagar e você não recebe, naturalmente essas dívidas aumentam. Isso, cada um nas suas devidas proporções. Uns têm dívidas menores, recebem menos, outros têm maiores, recebem mais. Mas são dívidas, né? Sim. Já quanto à questão da fiscalização, é fácil responder. O papel do sindicato não é fiscalizar o profissional, né? Quem fiscaliza, quem deve fiscalizar o profissional nas unidades de saúde é o gestor. Então quem tem que fiscalizar se o profissional está lá, não está, se está fazendo o serviço direito ou não está, é o gestor. É quem a população elegeu, né? Começar pelo governador Gladson, pelo secretário de saúde e por cada diretor-geral de cada unidade de saúde. Cada unidade tem um gestor que recebe exclusivamente para administrar a unidade e fiscalizar se os profissionais estão cumprindo o horário e fazendo o trabalho corretamente. Isso não é papel do sindicato. Os conselhos também, né, Guilherme? O papel dos conselhos é importante na fiscalização, não é? Sim, o conselho ele tem um papel diferente do sindicato, né? Enquanto a gente vai atrás de melhores condições de trabalho e remuneração para o profissional, o conselho ele tem a função de fiscalizar se a medicina está sendo exercida de forma ética, tanto pelo profissional como pela gestão. Então, tanto que o Conselho Regional de Medicina ele tem o poder até de interditar, se quiser, um hospital, se achar que não reúne as condições mínimas necessárias para um atendimento decente para a nossa população. Então, o Conselho também ele não defende categoria, nem gestão, né? Pode, eventualmente, punir um profissional se houver uma conduta antiética, né? Se houver qualquer situação de violação do Código de Ética Médica, o Conselho vai apurar, abre sindicância, isso pode evoluir até para um processo ético profissional que pode culminar com cassação, e isso existe, porque muita gente fala que é corporativista, né, o Conselho. O problema é que esses processos eles correm em sigilo, né, e quando o profissional é cassado, igualmente em sigilo, né, a não ser situações assim, muito aberrantes, que geram comoção pública. Uhum. Agora, não é papel do Conselho também ficar fiscalizando se o profissional chega no horário, não. Isso é papel de gestor. É quem administra a unidade. Olha, tem uma pergunta aqui que eu já me perdi, mas é uma pergunta curta. Eu peço desculpas à pessoa que fez por não identificá-la, mas talvez você não seja a pessoa mais indicada para responder, mas queria que você ajudasse a tirar a dúvida do telespectador. Por que os exames aqui no Acre demoram tanto para sair o resultado, hein, Guilherme? O que falta? Eu sei que isso não é papel do sindicato, mas ajude-nos a entender esse cenário. Ora, boa parte dos serviços aqui de exames, uma boa parte, não toda, está terceirizada, como a radiologia, e tem funcionado razoavelmente bem. Agora, é claro que a fila é muito grande no SUS, e talvez isso justifique a demora. A questão dos exames laboratoriais também. É a mesma fila que a gente vê nas cirurgias, né? Então, por isso que existem esses mutirões, que a gente questiona não a realização do mutirão, mas sim que o mutirão seja feito por equipes de fora, porque a gente acredita que o profissional que fez a cirurgia ele tem que estar aqui para dar seguimento no pós-operatório. Não adianta o que não ocorre com o mutirão, né? Exato. O especialista vem, opera, vai embora, e aí dá uma complicação pós-operatória, quem vai ver? Quem abriu e viu lá dentro, não foi o cirurgião que foi embora? Então acho que essa é uma situação clara para a gente, e a gente vê, graças a Deus não é a maioria, é uma pequena parte só, mas é uma situação que a gente vê e é bem, bem triste. Guilherme, uma outra situação que me ocorre agora, também não é uma função
do Sindmed, mas eu quero aproveitar você aqui porque você tem experiência suficiente para poder nos ajudar a entender. Continuamos chegando nos postos de saúde 2 horas da manhã, 2h30, para pegar a bendita da ficha. Guilherme, como é que nós acabamos com essas fichas, cara? O que os gestores precisam fazer para que a gente possa, independente da hora que chegar no posto, ser atendido? Ter alguém para ser atendido, para atender, né? Isso. Bom, nós precisamos de mais profissionais aí na prefeitura. Tivemos a notícia, estivemos com a gestão agora acho que foi sexta-feira, e falamos com o Jonathan, tem um concurso previsto, esperamos que o edital seja publicado até o final do mês de novembro, e com a admissão de mais profissionais, de novos profissionais, cobrir esses buracos, né, que existem em algumas unidades. E, repito, né, às vezes até tem a quantidade de profissionais. Eu já trabalhei na prefeitura faz muito tempo, foi em 2006 a 2008 quando eu cheguei aqui. E eu lembro que existia até uma cultura, sabe, do atendimento rápido. Depois de um mês trabalhando na prefeitura, não sei se eu nem tenho tempo para falar isso, a gestora na época me chamou, falou: Guilherme, queria falar com você, está tendo uma reclamação. Eu falei: meu Você Deus, demorando muito nas suas consultas. Falou isso, que eu estava demorando muito. E eu fiquei até meio surpreso, falei assim: pô, mas... Não, porque tem gente que só quer o exame, só quer não sei o quê. Eu falei: mas eu não vou pedir o exame sem examinar o paciente, sem saber para que eu vou pedir. Sabe? E vamos lembrar que você é um pediatra e é uma das principais especialidades que nos postos o pessoal grita. Exato. Aí, depois de 2 anos, quando eu saí, eu estava para sair, eu lembro que o gestor na época falou, era outro já, que estava gerindo a mesma unidade, eu trabalhava naquele Gentil Perdomo lá. E ele falou para mim: Guilherme, o que você quer para continuar aqui? Vamos limitar o número de fichas que você vai atender, não sei o que, você vai fazer isso. Eu falei: não posso fazer isso, porque eu estou assumindo outro serviço público, e se eu continuar aqui, eu vou estar agindo de forma ilegal, né? Porque eu não posso estar em 2 serviços ao mesmo tempo. E aí mas ele ficou frustrado, sabe? Porque ele queria me oferecer algum jeito que fosse interessante. Então, assim, precisa realmente o profissional estar lá. Eu acho que a prefeitura, mais do que nunca, precisa ficar em cima disso. É papel deles também, cobrar a presença do profissional e ter mais profissionais, porque também não adianta você botar um profissional e ter 50 atendimentos para fazer. Ele não vai fazer com qualidade ou não vai conseguir atender todos. Com né? certeza. Boa tarde, Taan e Guilherme. Em outros governos, o Sindicato dos Médicos questionava tudo. O que aconteceu agora? Segundo o sindicalista, falta tanta coisa nas unidades de saúde e o sindicato em silêncio. Por quê? O Francisco Pântico está colocando isso. Não, acho que ele está enganado, porque na verdade a gente tem feito as fiscalizações e temos encaminhado para as autoridades competentes, para o Ministério Público, até para o próprio CRM. Porque como o CRM tem essa prerrogativa de até eventualmente interditar um serviço, a gente não tem isso, né? A gente faz todo o levantamento, encaminha para o CRM, encaminha para o Ministério Público, encaminha também para a CESAC tem esses documentos. E até uns meses atrás eu recebi contato de alguns promotores do Ministério Público, no interior do estado e aqui também, agradecendo porque nosso material, nossas matérias deram subsídio para eles tomarem algumas atitudes, né, algumas cobranças frente à gestão. Então, assim, isso está sendo feito, só que nem tudo fica na mídia. A gente não quer ser midiático também, toda hora está colocando, parece que a gente quer aparecer. Já até acharam que eu ia ser candidato uma época. Olha aqui, ó. o Elivan, de Rio Branco, ele está dizendo: excelente profissional, daria um excelente secretário de saúde, mas infelizmente esse governo que está aí não olha com carinho a saúde. Muito obrigado, mas nem convidando, entendeu? Porque, assim, eu não vou dizer dessa água nunca beberei, mas teria que ser um gestor que eu confio demais. Teria que tirar o chapéu para falar assim: olha, realmente para isso aí vale a pena trabalhar e eu vou vestir a camisa, mas eu não vislumbro isso tão cedo, tá? Desde que eu estou aqui. E isso não há nenhum demérito nisso, assim, porque isso não quer dizer que você seja uma pessoa que só quer ser a baladeira, você nunca quer ser vitrine, não significa isso. Sim, né? Até porque eu posso, não me considero, honestamente, com experiência em gestão, né, para assumir uma responsabilidade dessa. Eu sou um cara que, para tudo que eu fiz na vida, eu quis estudar bastante. Sindicato a gente não estuda, a gente vai aprendendo na raça, né? Mas eu fui pegando jeito, fui
participando de reuniões com outros sindicatos no Brasil. A gente faz parte de uma federação, a Federação Médica Brasileira, e a gente troca muita figurinha, e eu tenho muitas dúvidas. Eu vivo perguntando por que eu faço aqui, que vocês já tiveram essa experiência e tal. Porque não tem um livro, não tem uma escola para isso. Você vai aprendendo no dia a dia. Agora, para a gestão, acho que tem muita coisa para ser estudada sim, para ser feito com responsabilidade. Guilherme, o Mais Médicos já começou a ter consequências práticas aqui ou ainda não? Já na gestão de Lula, agora, Lula 3? Você diz consequências positivas? Positivas, de vir médicos para cá, isso já, como é que está? Olha, até onde eu sei, sim. Vieram profissionais para cá, para o interior, né, para o sul do Amazonas também. De vez em quando a gente vê um atestado ou outro, uma receita ou outra de profissional mais médicos. E eu acho que aumentou um pouco a cobertura. Eu não posso dizer da qualidade, eu não tenho números para isso, né? Mas a princípio a gente também não viu grandes problemas, não. Perfeito. Tenho uma consulta da minha filha há 1 ano para retorno com o neurologista e não chamaram ainda. É difícil a situação. Os postos de saúde oferecem poucos recursos e daí sufocam a UPA, o pronto-socorro. A saúde só tem propaganda política de qualidade, pois na realidade é precária e ausente para quem precisa. Isso quem está falando, a pessoa não se identificou aqui. O Freitas, da Vila Acre. Freitas, é uma situação muito difícil, né? O número de casos de doenças relacionadas ao desenvolvimento, né? Como o transtorno do espectro autista, que a gente tem visto um aumento muito importante, né? Bem significativo. Eu lembro que eu me formei no ano 2000, a gente não via tanto caso de autismo, agora a gente tem um número muito grande. Impressionante. A gente tem, e assim, o número de profissionais, até a formação de profissionais neuropediatras não acompanhou essa demanda. Acho que agora a gente vai ver um aumento do número de profissionais mais tardio. Isso eu não culparia nem somente a gestão. É claro que se a gestão tornar aqui mais atrativa, vai ter gente que está em outro lugar que vai querer vir para cá. Né? E não é o caso, a gente não vê isso tão cedo. Agora, o número de profissionais formados nessa área também foi carente por muito tempo, considerando a alta demanda. Porque a gente tem outras crianças com problemas neurológicos que não são relacionados ao desenvolvimento, né? Aquelas malformações congênitas, né? Problemas neurológicos muito mais graves. Mas é realmente ruim. Agora, eu faço uma ressalva, eu faço bastante crítica, mas eu tenho que também fazer uma colocação positiva aqui. Eu tenho visto, pelo menos, os exames dos postos de saúde funcionar de uma maneira melhor, né? Cobertura, abrangência de exames laboratoriais dos postos de saúde na rede pública do município. Eu vi bastante, eu tive paciente que eu vi no consultório, esses dias que eu pedi lá, quase 30 exames de sangue, e ela teve que fazer só um exame na rede particular, ou seja, todos os demais ela conseguiu fazer na rede pública. Então isso melhorou substancialmente, e rápido, viu? Está sendo... Olha, que bom, isso é uma boa informação. Olha, esses ressonância magnética, o José Francisco está dizendo que ele marcou uma ressonância dia 26 de setembro e ainda não o chamaram. Essas situações assim, tudo guardam relação com a Fundação Hospitalar, é Sim, isso? Exato. Alta demanda, pouco material, né? Um aparelho de ressonância, 2 ou 3 aparelhos, talvez não dê conta de toda a demanda do nosso estado, eu não sei quantos estão em funcionamento agora. Às vezes você tem um aparelho que quebra, leva tempo para consertar, é alto custo, não tem o serviço que faz a manutenção aqui, é problemático. Olha, o Russo, do bairro Jardim Dourado, está perguntando para você, os médicos trabalham por plantão ou se é por quantidade de ficha? Depende, isso é extremamente variável, tá? Porque você tem situações, por exemplo, os médicos que trabalham na prefeitura, eles trabalham, teoricamente, a carga horária. Então, se eu não me engano, são 40 horas por semana dos médicos de família. Que seria o quê? 8 a meio-dia, 2 a 6, ou 1 a 5, não sei como é que funciona nos postos corretamente. Existem profissionais que cumprem a carga horária em plantão. Né? No estado, a gente tem 30 horas de carga horária semanal, e tem colega que cumpre em plantão, tem colega que passa a visita na enfermaria. A visita na enfermaria é aquele médico que vai todo dia de manhã para ver o paciente que está internado com uma pneumonia, por exemplo. É importante que você tenha esse profissional que faça o segmento do começo ao fim, para que não fique cada dia um médico de plantão atendendo. Certo. Então você tem os plantonistas que estão lá atendendo as urgências e tem que ter os visitadores, que a gente fala, que passam nas enfermarias vendo os pacientes internados. Né?
Aí você tem profissionais que ficam de sobreaviso. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, o serviço de cirurgia vascular. Cirurgia vascular, o profissional não fica lá de plantão no hospital. Você fala, mas por quê? Se você não tem um número de profissionais suficientes ou não tem uma demanda que justifique ficar lá o tempo todo, e aí uma maneira que o Estado tem de aumentar a cobertura é o quê? Ficou estabelecido que o sobreaviso, cada hora de sobreaviso é 1/3 do plantão. Então, ou seja, 36 horas de sobreaviso, o profissional equivaleria a 12 horas de plantão. Entendeu? Então, ele tem uma carga horária maior de cobertura, que ele fica de sobreaviso, ele pode ficar na casa dele, ele pode ficar em outro lugar, mas não no hospital, e sendo chamado, ele corre para o hospital para atender a demanda. Olha, tem aqui uma observação do Silas, do Belo Jardim, e tá uma pergunta para o médico, porque desde 2013 eu estou esperando cirurgia do quadril. Olha, o Silas, deixa eu só lembrar uma situação. Já perguntei casos semelhantes aqui para o João Paulo, da Fundação Hospitalar, e olha, desde 2013, são 10 anos que você está esperando para fazer essa cirurgia. Será que você não está com algum problema de documentação? Às vezes tem isso, às vezes... porque 10 anos para fazer uma cirurgia, existe caso assim? Existe, e esse caso me toca pessoalmente, porque a gente tinha aqui um grande profissional, que é o Marco Aurélio Branco, foi embora, né? Especialista em cirurgia do quadril. Temos ele e o Dr. Roneido aqui, que são ortopedistas, eles são especialistas em ortopedia, e além da especialidade em ortopedia, eles fizeram mais anos de formação em cirurgia do quadril, né? E eu lembro quando o Marco Aurélio, que é meu amigo pessoal, de frequentar minha casa, um irmão, ele resolveu ir embora do Acre, ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, Guilherme, olha, ele trabalha no INSS, ele pediu transferência para São Paulo, conseguiu rápido, porque a fila lá está muito grande, aqui no Acre a fila é pequena, né, no INSS. E ele falou, olha, não está valendo a pena trabalhar pelo Estado, né? Com o que eu consegui lá, de 1 ou 2 plantões que eu der por semana, ela vai pagar pelo Estado. Pois é. E aí, assim, em consultório a gente começa em outro lugar, né? Então ele foi embora. Perdemos um profissional de excelência. Quem já foi atendido pelo Marco Aurélio sabe o que eu estou falando. Dispensa comentários. É impressionante isso. Olha, boa tarde. Como funciona a quantidade para neuropediatria que chamam por mês na fundação dos municípios? Você entendeu essa pergunta? Não sei se ele quis dizer quantos atendimentos o profissional faz por dia. Eu não sei, porque como são profissionais de fora, né? Não sei. Cada unidade tem uma distribuição de carga horária específica. Então tem profissionais, por exemplo, da mesma especialidade, né, que um cumpre 8 horas de ambulatório, mais 12 horas de plantão, o outro não, resolve fazer tudo em ambulatório, faz a semana inteira. É muito difícil a gente quantificar assim. Olha, o Saldanha colocou aqui, foi o Marco Aurélio que fez a cirurgia dele, tá vendo? Bom, olha, são várias dúvidas que estão começando a surgir aqui, mas o nosso tempo acabou. A conversa com o Guilherme acaba descambando para situações da rotina, do dia a dia da medicina aqui, mas é normal, né? Claro. Mas o foco da entrevista em relação à questão do sindicato, então vamos aguardar dia 5, é isso? Guardemos dia 5, se Deus quiser, com tudo resolvido, para não ter problema para nenhuma das partes. Se não for resolvido, dia 6, você já sabe para onde vem, né? Para cá, né? Com certeza. Muito obrigado, Guilherme, pela tua vida. Imagina, uma satisfação enorme, agradeço em nome de toda a diretoria do sindicato e da classe médica poder esclarecer para vocês. Muito obrigado mais uma vez, vamos para o intervalo e já voltamos.